Missões, tema. Estamos aqui com um assunto para abordar que fala sobre pessoas não cristãs que olham para os cristãos e se escandalizam pelos erros dos cristãos, pelas falhas, por muitas vezes os escândalos. Realmente existem muitas falhas, porque o cristão, ele é ser humano. E não há ser humano nesta terra perfeito, que não erre e que não falhe. Como o cristão, ele prega o evangelho, muita gente que não conhece a Jesus, eles acreditam que os cristãos têm que ser perfeitos. Quem dera que a igreja fosse perfeita. Quem dera que os irmãos não errassem. Mas por serem seres humanos, todos erram. O único perfeito é Jesus. O único que pode perdoar pecados é Jesus. O único que pode dar exemplo é Jesus. Os cristãos são chamados para isto, mas os cristãos são pessoas que estão ainda em fase de aperfeiçoamento. Todos que estão na igreja falham, do pastor presidente ao novo convertido. Irmãs falham. E muita gente não quer aceitar Jesus porque os cristãos erram. Muitos olham para os erros dos cristãos. Mas a Bíblia vai dizer, queremos aqui como base bíblica para este tema, ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, para nós deixar aqui bem claro na palavra de Deus, que diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca pegue. Se nós analisarmos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, encontramos seres humanos falhando. O primeiro a falhar foi Adão. Adão e Eva, primeiro casal, falharam. Se nós olharmos, Noé falhou. Se nós olharmos, Abraão falhou, Jó falhou. Muita gente acha que Jó não pecou. Mas se nós lermos lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 26, você vai ver Jó se explicando a Deus e perguntando se Deus estava castigando nele os pecados da mocidade dele. Olha o que diz Jó 13, 26. Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Jó confessa que ele falhou. A Bíblia apresenta Jó um homem justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas ele mesmo confessou que também havia pecado. E sem dúvida alguma também pecava, mesmo sendo justo, sendo fiel, sendo temente a Deus, mesmo se desviando do mal. Jó, ele pecava. É ser humano. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, vai dizer que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer aqui na terra. Todos pecaram, todos irão pecar. Então, muita gente não quer aceitar a Jesus por causa do erro dos crentes. Espera a perfeição da igreja. Não tem perfeição. Tem pessoas se esforçando para não pecar, fugindo do pecado, mas o ser humano, em geral, ele falha. O interessante é que muita gente não quer aceitar a Jesus como Salvador por causa do erro dos cristãos. Os cristãos erram.
Agora, se perguntar para aquele que não quer aceitar Jesus por causa do erro dos cristãos, você também peca? Você também erra? Você é perfeito? Com certeza, ninguém é perfeito. Se os cristãos que foram perdoados, foram purificados, regenerados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus e regenerados pelo Espírito Santo, eles falham. Imagina aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo e aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo. São pecadores perdidos, condenados, reprovados, rejeitados. Mas o cristão, ele tem a bondade de Deus sobre ele. Jesus já pagou o preço para nos resgatar. E aquele que abre o coração para Jesus entrar, está agradando mais a Deus do que o mundo inteiro. Porque as pessoas do mundo, quer dizer, as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, não têm temor de Deus, muitos vivem fazendo coisas piores do que os cristãos e querem julgar, condenar os crentes, condenar a igreja, condenar a Bíblia, rejeitar o Evangelho. Todo errado. Aqui na Terra, o único que foi perfeito e passou por esta terra foi Jesus. Porque todos falharam. Justo mesmo é Jesus. Amigo mesmo é só Jesus. Verdadeiro mesmo é só Jesus. Santo é só Jesus. Perfeito em santidade é só Jesus. Infalível, que jamais, nunca falhou e jamais falhará, é só Jesus. Então, o alvo do Evangelho, pregar para o pecador, é mostrar que somente Jesus é santo. Somente Jesus é perfeito. Somente Jesus perdoa. Somente Jesus é quem pode salvar. Somente Jesus é quem pode salvar, porque Ele derramou o sangue dele pela humanidade. Só Ele. Só Ele pode perdoar, porque somente Ele é Deus. Quem pagou o preço para o resgate da humanidade, para a salvação do homem, foi Jesus. Foi Ele que derramou o sangue. Foi Ele que foi chicoteado. Foi Ele que foi cuspido. Foi Ele que veio do céu. Só Jesus veio do céu. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito daqueles que se dizem deuses. Porque tem muitas entidades, muitos ídolos, muitas estátuas, muitos crucifixos, muitas fotos. Tem a gente até fazendo tatuagem de entidades, de seres que se identificam para a humanidade como deuses. Pessoas que têm, seres que têm poderes, que podem abençoar, podem curar, podem resolver problemas. Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 vai dizer que aquilo que os homens sacrificam aos ídolos, sacrificam a demônios. Existem milhões e milhões de demônios na terra, disfarçados de deuses, em busca de adoração. Querem sacrifício, querem louvores, querem petições, querem pessoas comprometidas com ele, fiéis a ele, porque a vontade do diabo e dos demônios é ser adorado como Deus é adorado. Mas somente Deus é digno de ser adorado. Livro de Isaías 42, versículo 8, Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. Somente Deus é digno de louvor, de adoração, de seguidores fiéis. Mas muita gente sem entendimento adora e serve a demônios de uma forma muitas vezes enganada. Mas somente Jesus que veio do céu. Ele veio do céu com uma missão: morrer no lugar do pecador, sofrer pelo pecador. Por esta razão é que somente Ele pode salvar, somente Ele pode perdoar. Somente Jesus veio do céu. Somente Jesus é quem vem buscar a igreja.
Nenhuma entidade veio do céu. Aqueles que se identificam como deuses, eles eram seres angelicais, mas eles foram expulsos do céu como rebeldes, insubmissos a Deus. Foram lançados no inferno, no abismo mais profundo. E eles se revelaram para a humanidade como deuses, como senhores. A mitologia explica muitas coisas, mas é tudo mentira. É tudo disfarce de demônios se apresentando para a humanidade como deuses, como bons, querem adoração, querem sacrifício, querem oferendas, querem seguidores. Mas somente Jesus é digno de ser adorado. Nenhum padre veio do céu. Nenhum frei veio do céu. Nenhum papa veio do céu. Nem Maria, a que gerou Jesus no seu ventre, também não veio do céu. Nem o apóstolo Paulo também não veio do céu. Nem Pedro também não veio do céu. Nem João também não veio do céu. Só que os demônios se apresentam como o apóstolo Paulo, como Maria, como outros discípulos de Jesus, dizendo que podem curar. Por trás deles existe uma adoração maligna. Somente Jesus é Deus, somente Jesus criou o céu, criou a terra, e somente Ele veio do céu para dar vida pela humanidade, para poder perdoar pecados. Homem nenhum, crente nenhum, veio do céu. Ele está sendo gerado para entrar no céu. E é esta a missão da igreja, é anunciar o Cristo que salva, o Cristo que veio do céu, o Cristo que perdoa, o Cristo que deu a sua vida, que derramou o seu sangue pela humanidade, que suportou o castigo que era para o ser humano. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador tem direito de entrar nos céus. Somente Jesus é quem veio do céu. E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vai dizer assim a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é exatamente Jesus Cristo. Só há um Deus e um só mediador. O único que está entre o homem e Deus é Jesus. Ele que deu a sua vida e que tem o direito de resgatar e salvar o ser humano. Então nós queremos concluir aqui dizendo que é dever do cristão ser perfeito. É dever do cristão pagar os seus compromissos. É dever do cristão não mentir, não enganar. Mas como a humanidade cristã, a população, a sociedade cristã está em fase de aperfeiçoamento, que Jesus veio para resgatar os perdidos. Não veio buscar os justos. Jesus veio buscar os perdidos. Então, os perdidos errados, Jesus está trabalhando na vida de cada um cristão para transformá-lo. Muitas vezes falhamos, mas o Espírito Santo ele nos renova. Ele nos convida a um arrependimento verdadeiro. E Deus perdoa. Há alguém que pecou, algum cristão que falhou com alguém? E este alguém não perdoa. E por esta razão, a igreja não presta, o pastor não presta, a Bíblia não é verdade, o Evangelho não é verdade. Mas eu vou dizer para você, o único meio de transformação de vida,
de restauração de caráter e de direito de morar no céu é só o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele. Não tem outro meio. Dar esmola não salva. Ser bonzinho não salva. Não matar, não roubar, não se prostituir não salva. Quem salva é Jesus. Então, queremos deixar aqui bem claro que o alvo é Jesus. O Salvador é Jesus. O homem não é perfeito. Crente nenhum é perfeito. Pastor nenhum é perfeito. Irmã nenhuma é perfeita. Só Jesus. Ele é perfeito. Deus abençoe. Aceite a Jesus como Salvador.